Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje. Pois é, hein? Ontem em Curitiba, segunda-feira, dia 1º de junho, novamente tivemos manifestação social e aparentemente os protestos antifascistas, eles vieram para mudar o tom do discurso dado pelo asfalto, pela rua no Brasil, né? Antes de me aprofundar, eu aprendi esse toque aqui, a rapaziada tá comentando. Por favor, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com sua rapaziada e ative as notificações para ficar avisado sempre que pintar coisa nova por aqui, beleza? O que aconteceu em Curitiba ontem mostra que o caldo entornou, né? Domingo já tinha dado esse indício, né? O vídeo que eu gravei ontem aqui no canal já falava em relação a essa mudança, de que era impossível que a rua ficaria, mesmo nesse momento de pandemia, que não deveria estar acontecendo aglomerações, mas dado que elas estão acontecendo e somente no cunho fascista, no cunho golpista, era evidente que teríamos uma reação. A reação foi capitaneada pelo esse movimento das torcidas organizadas, prioritariamente no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, mas também com reflexos no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, Porto Alegre, e ontem em Curitiba, né? Ontem, segunda-feira, em Curitiba. Esses protestos, eles são importantes para posicionar e mostrar que a sociedade brasileira não é somente um único campo político, não é somente uma visão política que norteia o nosso cenário político, né? Porque estava de uma forma em que somente o que eu venho chamando de terraplanismo microbiológico, ele estava atuando somente nos apoiadores de Jair Bolsonaro. E todos os domingos, de forma consecutiva, nós víamos essas manifestações golpistas, com o presidente confraternizando entre os golpistas ali, eventualmente pedia para tirar faixas contra o Congresso, contra o Supremo, mas a essência ali, pedidos de intervenção militar, pedidos de AI-5, toda a essência golpista dada naqueles protestos, né? Isso já não há nenhum pudor em colocar determinados assuntos, determinadas pautas, sabe? Isso não há constrangimento mais público em relação a puxar certos assuntos. O domingo, quando os manifestantes das torcidas organizadas puxam aquele coro antifascista e pró-democracia, você vê uma divisão, né? Você vê um outro cenário, uma outra visão de mundo que até então estava distante por conta da pandemia ou por conta da falta de articulação, a gente não sabe ainda a motivação, mas que quando pesaram os dois lados, fala assim, ó, vale correr o risco do vírus para a defesa de um princípio que eles consideram pertinentes, os manifestantes consideram pertinentes. E aí a coisa transbordou, né? O que vimos em Curitiba ontem já é uma consequência. Provavelmente, domingo, esse agora, né? Domingo, dia 7 de junho, a coisa vai ser maior. Já tem marcado protesto aqui para Goiânia, na Praça Cívica, eu vi chamando para o domingo à tarde. O governador João Dória tomou a decisão inteligente de tentar distensionar o ambiente, marcando os protestos em prol do governo para um dia, os protestos em prol os protestos antifascistas para o dia seguinte, para tentar evitar o conflito. E eu acho que tem que ter um pouco de inteligência na ação para os manifestantes pró-democracia. É evidente que a polícia militar ela é uma das categorias mais bolsonarizadas que existe em nosso seio social, sei lá, junto dos médicos. Algumas categorias foram muito bolsonarizadas e as polícias militares não é diferente. Então, assim, tem que ter muito zelo e muita maturidade democrática para ocupar a rua nesse momento. Primeiro, pela questão do isolamento social. Segundo, pela questão de você não dar motivo para o que o seu oponente quer. O oponente quer o golpe. Isso está explícito. Em toda situação histórica, situações de violência justificaram a violência do Estado. Vamos ter clareza disso. E não estou falando se é justo ou se não é, me compreendam. Não estou entrando no aspecto de justiça, estou só dando dado histórico. Conflagrações de rua justificam golpes. Ou você cria uma conflagração, ou você inventa um inimigo interno ou externo. É sempre assim um cenário de medo para se dar o golpe. Caso as manifestações descambem para atos violentos, mesmo que de pessoas infiltradas, mesmo que de minoria, isso não ajuda em nada. Isso, ouso dizer que esse é o desejo, inclusive, do campo bolsonarista. Então vamos ter maturidade a ocupar a rua. Não deveria estar ocupando, vamos ter claro. Não era para ninguém estar na rua, era para todo mundo estar em casa. Isolamento social. Esse é o ponto, entendeu? Ninguém devia estar mexendo com ocupação de rua nesse momento. Mas eu entendo que uma hora a coisa transborda e transbordou. Eu compreendo isso. Dado
esse fato, vamos tentar evitar o confronto, evitar saques, evitar quebrar a vidraça. Isso não dá boa coisa. Se for uma estratégia black bloc, é tudo que o bolsonarismo quer. E aí? Aí é uma escolha, entendeu? Qual que vai ser a consequência de fato como efetiva mesmo, de política pública, ou de agregar forças, que eu acho que esse é o ponto agora, né? Agregar as forças democráticas de direita, de centro e de esquerda contra o fascismo, contra o golpismo. Se é essa a pegada, como foi a união de torcidas que normalmente são rivais e entram em conflitos na mão, conflitos físicos, muitas vezes, ali foi um sinal, foi um indício. Vamos compreender que vai haver sim uma hostilidade maior por parte das polícias para com os manifestantes antifascistas, pois há sim uma simpatia de uma grande parte do corpo policial para com o bolsonarismo. Tendo isso em mãos, isso é um dado, não estou falando se é justo ou se não é, me compreenda, pelo amor de Deus, sabe? Não estou falando se é justo ou se não é. Isso é um dado. A gente tem que saber ser inteligente e estratégico ao trabalhar com esse dado. A gente só vai conseguir uma alteração, um recuo do bolsonarismo se ele se perceber tão fragilizado e tão sem argumento em que o discurso, a narrativa dele não consiga mais se vincular à realidade. Muitas vezes não se consegue. Ele está dando conta de fazer isso por si só. Ao negar o vírus, ao negar a crise, ao negar um monte de coisa. Mas a conflagração das ruas pode ser o estopim para o que ele mais almeja, que é o tal do autogolpe. Isso foi verbalizado, isso não é segredo para ninguém. Dudu Baraninha tá falando disso. Vejam vocês, entendeu? O Eduardo Bolsonaro fala isso com tranquilidade numa live daquele infame do Terça Livre. Então vamos compreender que o desejo dos caras é o golpe. E aí, a gente vai dar motivo ou não vai dar motivo? Eles já falaram o que querem. Depende de uma reação para se fiarem numa interpretação equivocada do artigo 142 da Constituição. Que agora as matérias colocam, né, rememorando como foi a escrita desse texto, do texto constitucional, foi por pressão das Forças Armadas, naquele contexto pós-ditadura, que esse artigo foi inserido no texto constitucional. Mas ele está lá. As interpretações são múltiplas, né, digamos. E o golpismo se calca ali para dar algum aspecto de legalidade, porque isso é importante para o golpista, não se engane. O golpista sempre quer parecer que está na defesa da democracia e da ordem constituída contra algum inimigo. Então, é impressionante, né? Mesmo os golpistas que vão para a rua pedir intervenção militar e AI-5, eles fazem o argumento é que eles fazem essa defesa em nome da democracia, quando não é, né? Isso é a defesa do fim da democracia. Então, veja, o que observamos domingo naquelas 4 capitais que citei: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. Ontem, Curitiba. Já tem um monte de protestos agendados do Brasil afora. No momento que não era para estar juntando, gente, eu sempre gosto de sublinhar isso. O isolamento social, que é a prática recomendável hoje para a gente salvar vidas de brasileiros. Só que a questão política está se sobrepondo à questão sanitária. E aí você vê que o buraco que nós nos metemos é realmente profundo. Entendeu? Assim, profundo e difícil sair. Vai demorar a sair. Vai demorar. Nesse contexto, é salutar, é inteligente, é estratégico evitar conflitos, evitar quebradeiras. Tem que isolar. Se alguém parte para essa questão mais de ignorância, de violência, ele tem que ser isolado rapidamente do movimento, identificado e ser entregue às autoridades. Porque essa é a motivação que pode vir a justificar um golpe, um recrudescimento das posições golpistas no Brasil. Tenhamos clareza disso. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu aguardo seu comentário aqui. Está confirmada para amanhã a live com o reitor da UFG, que naturalmente vamos tratar desses temas todos com o reitor da Universidade Federal de Goiás, Edivar Madureira, amanhã, quarta-feira, às 9 da noite. As de final de semana ainda não confirmei, mas já tenho algo no gatilho aí. Provavelmente no vídeo de amanhã já passe para vocês. Por favor, se inscrevam no canal. É isso que meu pedido singelo, entendeu? É a sua inscrição aqui para que o meu trabalho, que eu estou desenvolvendo, né, chegue mais longe. Curta o vídeo, compartilhe com a sua rapaziada e ative as notificações para ser avisado sempre quando pinta coisa nova por aqui. Beleza?
Então é isso. Amanhã, live com o Edvar. Amanhã, videozinho novo aqui no canal. Valeu demais. Excelente terça, rapaziada.